Estou estudando no meu doutorado os efeitos da restrição calórica no fígado de camundongos. A restrição calórica, na verdade, ela não equivale a passar fome, né? Você tem outras dietas, como o jejum intermitente, que eles estão estudando, que aí sim você realmente tem um período sem comer, você chegaria a passar fome, né? Mas, na verdade, a restrição calórica no animal seria... Ele está comendo 60% do que o animal controle come. Antigamente, eles consideravam que o animal ad libitum, que come à vontade, ele seria o animal normal, né? E que o de restrição calórica ele estaria numa situação de estresse. Mas hoje em dia a gente tem mais uma visão de que, na verdade, o animal controle ad libitum, como ele fica numa gaiola, ele não se movimenta tanto, e ele tem comida 24 horas por dia, que um camundongo na natureza não teria, ele acaba comendo muito e se exercitando pouco. Então ele chega a ficar obeso depois de alguns meses desse comendo à vontade, né? E o animal, a restrição calórica, ele que seria mais próximo do normal, do saudável. O motivo que a gente faz isso é porque há muito tempo já se sabe que o animal que ele é mantido em restrição calórica, ele tem um tempo de vida maior, o tempo máximo de vida que ele alcança é maior do que o animal no animal controle, e ele também ele é protegido contra o desenvolvimento de diversas doenças, ou pelo menos essas doenças levam mais tempo para se desenvolver, especialmente doenças relacionadas ao envelhecimento, como por exemplo Alzheimer, resistência à insulina também. Por isso, muita gente está interessada em tentar compreender os mecanismos, né? Por que isso acontece? Como isso acontece? O que está acontecendo nas células desse animal que está gerando esses efeitos? E aqui a gente tem um foco muito em ver os efeitos nas mitocôndrias. As mitocôndrias, no caso, seriam as organelas que são responsáveis pela maior parte da geração de ATP na célula, que basicamente é o que vai manter as necessidades energéticas da célula. O ATP vai ser utilizado para reações que requerem energia. Na maioria dos estudos, eles avaliam basicamente a produção de radicais livres de espécies reativas de oxigênio pela mitocôndria e a função também, que é quanto oxigênio essa mitocôndria está consumindo, quanto ATP ela estaria produzindo. Mas uma coisa que a gente percebeu é que não tinham realmente muitos estudos focando na homeostase de cálcio pela mitocôndria, que seria o quê? A célula geralmente ela quer manter a concentração de cálcio dentro dela muito baixa. Por isso que ela tem uma maquinaria dedicada só para isso, que ela vai basicamente consumir ATP, inclusive, para jogar o cálcio para fora da célula. E assim ela vai manter pouco cálcio dentro dela. Mas em certas doenças, você tem uma desregulação da homeostase de cálcio. Você tem a concentração de cálcio dentro da célula muito maior do que deveria, essa mitocôndria vai começar a deixar entrar cálcio para dentro dela. E num primeiro momento isso vai ajudar a célula, porque a mitocôndria ela consegue captar uma quantidade de cálcio muito grande e ela consegue armazenar ele também numa forma inativa. O problema é que quando você tem essa captação de cálcio para dentro da mitocôndria e a concentração de cálcio dentro da mitocôndria atinge um certo nível, você começa um processo chamado transição de permeabilidade mitocondrial, que basicamente significa que a membrana da mitocôndria ela vai deixar passar praticamente qualquer coisa. Ela vai perder a seletividade. E o que vai acontecer é que não só esse cálcio que estava acumulado dentro vai ser liberado da mitocôndria e voltar para o citosol, como você também vai prejudicar o processo de síntese de ATP, porque ele depende da permeabilidade da membrana. Isso só vai piorar a situação da célula. Então ela vai acabar chegando num ponto em que ela não vai ter ATP o suficiente para manter as funções básicas dela e a célula simplesmente vai morrer por falta de energia.